Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, imagino que você está procurando uma palavra de Deus para o seu coração. Na ocasião, nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes e já chegamos aqui no capítulo 6, do livro de Juízes, o qual veremos hoje. Se a mensagem edificar a sua vida, eu peço que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que possam ser edificadas com ela também, tá certo? Então, venha comigo, vamos para o texto bíblico, vamos ler Juízes capítulo 6, versículos 1 até o 24, e iniciarmos aqui a história do juiz Gideão. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas, porque parecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamavam ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecesse a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão continuou: Se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui, até que eu volte trazendo minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: Esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito, e fez bolos sem fermento com um efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: Pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz.
Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nesse momento ela possa falar profundamente ao coração de cada uma das pessoas que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, que o Senhor possa ajudá-la a ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a Tua graça, nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Nas últimas mensagens, nós vimos como Deus libertou os israelitas de um povo muito poderoso, né? Os cananeus, ali, cujo rei era Jabim e cujo comandante do exército era Sísera, e que eles possuíam 900 carros de guerra, enquanto os israelitas iam para a batalha apenas com paus e pedras. Eles ainda não tinham essas armas à sua disposição para ir para a guerra. Então eles usavam paus e pedras, né, fundas, e enfim. Mas Deus deu uma vitória fabulosa, né? Fez chover por onde os carros iriam passar, aqueles carros ficaram atolados e ficaram inutilizados, e o Senhor deu a vitória a Israel naquela batalha, liderada ali por Débora e Baraque, né, como comandante ali do exército. E o povo ali ficou 40 anos de sossego, de paz, né? Mas como o ciclo de juízos que nós já falamos está bem ativo aqui, novamente o povo de Israel acaba se afastando do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E o Senhor permite agora que outros inimigos venham a dominar ali o povo de Israel. E dessa vez o juiz que o Senhor levanta é Gideão, e é na história de Gideão que nós vamos nos concentrar hoje. Não em toda a história, vai ser dividida aqui em algumas partes, mas na primeira parte, o momento do chamado dele. Então é por isso que o tema de hoje é Gideão, chamado para confiar em Deus. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que quando não confiamos em Deus, ficamos à mercê do inimigo. Veja, o povo fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor. Os israelitas abandonaram ao Senhor mais uma vez. E dessa vez o opressor eram os midianitas. Eram os midianitas, mas não somente os midianitas, né? Os amalequitas e os povos do leste, também, como diz o texto, né? Então esses povos aí, durante 7 anos, passaram a oprimir o povo, e era uma opressão difícil, era uma opressão dura. Quando esses inimigos, né, iam para cima de Israel, eles tinham de fugir para as montanhas ou se trancar nas fortalezas, pois Israel não podia com eles. Veja, o texto diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né, e esses entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijo nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Eles tinham que se esconder quando esse inimigo se aproximava, quando esse inimigo vinha para cima deles. E é interessante porque o povo invadia mesmo, atacava mesmo na época da colheita. Quando o povo estava preparado para colher os frutos da terra, eles avançavam, né? Versículo 3, porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, eles esperavam que a época da colheita, para ir lá, invadir a terra e tomar as suas plantações, né? Roubavam mesmo para poder sobreviver. Então, isso fez com que Israel enfraquecesse a cada dia, a cada momento, cada vez que isso acontecesse. Porque se a gente pensa numa nação que perde toda a sua economia, tem o prejuízo de toda a sua agricultura, vai ficando cada dia mais difícil de subsistir. Então imagina
fora do período das colheitas. No período da colheita, o inimigo vinha e roubava tudo. E fora do período das colheitas, como é que eles comiam? Então, imagino que para conseguir comprar alguma coisa em Israel era uma fortuna, porque eles não, a oferta era pouca. Então era muito difícil comprar as coisas. Então isso enfraqueceu Israel, né? Diz aqui o versículo 6, assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Então no momento em que eles se viram sem seu meio de subsistência, né? A gente viu com Débora que que os inimigos controlavam as estradas e não podia viajar e tal, mas aqui não, que eles invadiam, pegavam as plantações e deixavam o povo com fome. Então a única saída para Israel foi novamente lembrar-se do Senhor, clamar ao Senhor por um socorro. Veja, abandonar a proteção do Senhor é se colocar à mercê do diabo. E qual é a função do diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. Então, quando não estamos nos braços do Senhor, quando não estamos seguindo a vontade do Senhor, não tem outra saída. Não existe meio termo. A gente vai estar fazendo a vontade do diabo. E estar nas mãos do diabo a gente precisa se preparar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, é isso que ele vai fazer. A segunda coisa que nós podemos ver aqui no texto é que quando confiamos em Deus, obedecemos às suas orientações. Quando confiamos em Deus, nós obedecemos não porque a gente acha que vai dar certo ou porque a gente tem satisfação exatamente em fazer de um jeito ou de outro. Não é exatamente isso. Nós obedecemos porque nós confiamos em Deus. Então, quando ele me diz que não é para adorar outros ídolos, eu confio em Deus. Só existe um Deus no céu, então eu não posso adorar os outros ídolos. Então, dessa vez, antes mesmo de Deus enviar o juiz, né, levantar ali o juiz para libertar Israel, o Senhor tem uma outra atitude aqui. Ele envia um profeta. E ele envia um profeta para mostrar ao povo como o povo estava distante de Deus. Então ele envia esse profeta que não tem nome, não tem da onde ele veio, diz simplesmente o versículo 8: o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse. Então aquele profeta ali traz a mensagem do Senhor para o povo. Então o profeta destaca a libertação do povo da escravidão egípcia, né? Vocês foram libertos lá do Egito. Foi o Senhor quem trouxe vocês, quem trouxe vocês da escravidão e trouxe vocês até aqui e lhes deu essa terra. E ele lembra isso ao povo. Parece que aquele arrependimento do povo, lembra que o povo estava se dando mal ali e aí se lembrou do Senhor. Então parece que aquele arrependimento do povo era simplesmente devido às consequências do pecado, não devido ao fato de terem cometido pecado contra o Senhor, mas pelas consequências do pecado. Então era um arrependimento superficial. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós temos a oportunidade de nos arrepender, mas a gente só vai arrepender de verdade quando vem consequências pesadas. Aí a gente se arrepende, né? Então isso pode ser superficial, pode ser simplesmente, se não tivesse consequência, o que a gente ia fazer? A gente ia continuar no mesmo pecado. E era isso que estava acontecendo com Israel. Pelo fato de ter a consequência, eles clamaram ao Senhor. Mas o Evangelho do Senhor é um Evangelho da graça. Ainda que com esse pensamento superficial, Deus ouviu o clamor. E Deus prometeu ali e enviou o juiz, mais uma vez, para libertar o povo. E o profeta aqui deixa bem claro para o povo: vocês não precisam temer os deuses pagãos, né?
Versículo 10: E também vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Então Deus dá o recado: não temam. Mas o que é que o povo faz? O que é que o povo faz depois de dizer isso? Não dá ouvidos à voz de Deus. Então por isso que eles estavam naquela situação, por não dar ouvidos à voz de Deus. Você tem dado ouvido à voz de Deus? A pergunta se precisa se fazer. Não podemos querer obedecer a Deus apenas quando as consequências dos nossos pecados estiverem sobre nós. Precisamos nos arrepender sinceramente. Se você já tomou sua decisão por Jesus, o Espírito Santo vai lhe incomodar. Você precisa se arrepender. A gente precisa estar dispostos a pagar as consequências do nosso pecado. Porque quanto mais a gente estica, quanto mais a gente adia, isso significa que a gente vai ter ainda mais consequências mais danosas sobre as nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas também. Terceira coisa, devemos confiar no chamado de Deus não baseado em nossa força, mas na de Deus, na força de Deus. O Senhor nos chama para a sua obra de alguma forma e nós vamos fazer a obra do Senhor não na nossa força, mas na força de Deus. Então Deus vai levantar ali um juiz que se sente fraco, mas não é na força do juiz, é na força de Deus. Como eu disse em outras mensagens, as conquistas de Israel nunca foram feitas pela força do seu braço, mas pela força do seu Deus. O anjo vai até Gideão, né, tem um encontro com Gideão, e é interessante que o anjo vai para um local aqui inusitado. Veja, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas. Veja, ele estava malhando trigo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver algumas cenas do pessoal malhando trigo, né? Aquelas peneiras assim cheias de trigo, eles jogam para cima e quando o trigo cai, na medida que ele está caindo, o vento leva aquela palha solta, muito leve, né, do trigo. Então eles jogam o trigo para cima e deixam cair novamente na peneira e o vento vai levando aquela palha. Então ele estava ali nesse processo, só que ele não estava no campo aberto. Por quê? Porque os midianitas vinham roubar. Então ele estava ali já com um resto de trigo ali escondido. E onde é que ele estava? Ele estava num lagar, num lugar onde se pisa as uvas. Então, geralmente num lugar ali mais baixo, talvez num buraco, né? Então ele estava ali malhando o trigo no lugar que era para estar pisando as uvas. Era um lugar inusitado ali. E aí o anjo fala ali, o anjo de Deus fala ali com Gideão. E ele diz assim: então o anjo apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Chamou Gideão ali de homem valente. E aí Gideão acaba demonstrando que na realidade ele não conhecia bem a Deus. Ele já tinha ouvido falar de Deus, mas ele não conhecia bem a Deus. Veja, versículo 13. Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja a questão de Gideão. Gideão, aparentemente, ele não tinha essa relação com Deus. Gideão, ele tinha ouvido falar sobre Deus, dos feitos, da libertação do povo, da travessia do Mar Vermelho, as pragas no Egito. Então ele ouviu falar de muitas maravilhas, né? A queda de Jericó, tudo isso aí. Mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele ouviu falar pelos pais e por isso ele entendia que Deus os havia abandonado. É interessante que acontece uma coisa muito parecida lá no livro de Malaquias. A primeira pergunta de Deus no livro de Malaquias é assim: Deus fala assim: eu sempre vos amei, mas vocês perguntam:
em que o Senhor nos amou. O povo continuava servindo aos persas, né, pagando tributo aos persas, e eles não conseguiam enxergar o amor de Deus. E aqui era muito parecido. A opressão vinha por conta do pecado do povo, e por isso o povo não enxergava um Deus tão bom assim. Mas a responsabilidade era deles e dos seus pecados. O anjo ordena a Gideão a ir libertar o povo, pois Deus é quem estava dizendo. Veja, versículo 14: o Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? E por que eu digo que é Deus que está enviando aqui? Em algumas circunstâncias, quando se diz no Antigo Testamento o anjo do Senhor, geralmente fala-se aqui de uma epifania, ou seja, um momento em que Deus, o próprio Deus, se manifesta ali no Antigo Testamento, e às vezes na segunda pessoa da Trindade. No caso ali, existe a possibilidade de ser o próprio Jesus que teve aqui esse encontro com Gideão. Então, esse anjo aqui, que existe a possibilidade de ser o próprio Jesus, ele ordena a Gideão que vá libertar o povo. Vai nesta tua força. Agora, quando ele diz vai nessa tua força, depois ele diz não sou eu que mando. Então, na verdade, a força não era de Gideão. A força era do próprio Deus que enviava Gideão. Então, Gideão não se considera ali importante para essa missão o suficiente. Eu sou da tribo de Manassés, a menor de Israel, e a minha família, né, é a maior do nosso clã. Então, ele se coloca ali numa situação de pequenez diante da situação. Eu não sou importante o suficiente para ir lá e resolver esse problema. Não sou. Mas o anjo novamente lembra que não seria pela força de Gideão, mas de Deus. Versículo 16: o Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fosse um só homem. Era na força de Deus. É sempre na força de Deus. Não era na força de Gideão. Ele diz: vai nessa tua força. Mas é a força de Gideão combinada à força de Deus, em especial. A força de Deus é que dá essa vitória. Deus nos dará sempre quando Deus nos der uma missão, Ele não vai dar uma missão se não estiver conosco. Então, se Ele manda você fazer alguma coisa, Ele estará contigo. Ele já foi à tua frente, como a gente falou na última mensagem. O Senhor já está à frente, Ele já providenciou os meios. Então, o que a gente precisa fazer é confiar não na nossa força, mas na força do Senhor. E, por fim, quarto e último ponto aqui: confiar em Deus exige a certeza de que é Deus mesmo quem está falando. Gideão, como eu disse, não tinha essa relação com Deus, e por isso ele pede para provar se era realmente aquilo. E mais na frente a gente vai ver a prova da lã também, que ele faz. Ele não tinha essa relação íntima com Deus. Ele precisava ver se era realmente Deus que estava falando. Então Gideão prova o Senhor ali. E qual é a prova dele? Ele vai preparar uma oferta que é levada ali diante do anjo. E Deus recebeu a oferta de Gideão de uma forma milagrosa. Então Gideão pede para ele esperar um pouco, né? E aí espera bastante, porque ele vai cozinhar o carneiro, vai preparar um bolo de farinha, ele vai organizar tudo, o pão ali, né? Aqueles pães, vai organizar tudo para servir o anjo. E quando ele chega lá, o anjo pede de forma milagrosa ali, recebe aquela oferta e diz assim: olha, põe a carne e os pães aqui sobre a pedra, pega a vasilha de molho que você tá com ela e joga em cima. E aí Gideão fez tudo aquilo, colocou em cima de uma pedra, e pra gente aqui fica parecendo que o cara estava desprezando, né? O anjo ali estaria desprezando a oferta, mas não é isso.
Pelo contrário, ele estava recebendo. Então ele bota aquela oferta ali em cima da pedra. O anjo toca com o cajado na pedra e a pedra começa a pegar fogo e consome toda aquela oferta que foi dada ao Senhor. E Deus aceita ali a oferta de Gideão, um pouco parecido com a situação de Elias, né? Quando Elias ora e desce o fogo do céu para consumir ali a oferta. E naquele mesmo instante o anjo simplesmente some, desaparece. E Gideão ali percebe que estava diante do próprio Deus e teve medo. Veja, versículo 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Veja, se ele estava com medo de morrer, ele entendeu que era o próprio Deus, porque na presença de Deus não entra pecado, e como ele era um homem pecador, ele entendeu que era o próprio Deus. Nesse caso, por isso que pode-se pensar aqui que seria o próprio Jesus que tinha aparecido aqui para Gideão. E aí Gideão fica com medo ali da sua vida, né? Mas o Senhor acalma Gideão, no versículo 23. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Deus prometeu que ele não morreria. Ele acalmou seu coração. O que foi que ele fez? Ele fez um altar ao Senhor e chamou aquele altar: O Senhor é paz. O Senhor é paz. Destacando aqui esse aspecto do Senhor, talvez pela paz que ele sentiu ali no coração naquele momento. Então ele destaca Deus como o Jeová Shalom, né? Senhor é paz. Vamos para as aplicações finais para encerrarmos. Primeira delas: jamais abandone a proteção do Senhor, pois o inimigo não terá pena de você, ele não terá piedade de você. Portanto, não abandone o Senhor. Nós vamos ter momentos de alta, de baixa, nós vamos ter momentos que estaremos desanimados, nós vamos ter pessoas ao nosso redor bem próximas que estarão tentando nos desanimar mesmo sem querer. Vamos ter tudo isso. Porém, não abandone o Senhor, porque estar nas mãos do inimigo é coisa terrível. Lembre-se que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Outra coisa, o nosso arrependimento jamais pode ser fruto das consequências dos nossos pecados, mas de um coração sinceramente arrependido. Meu irmão, não fique simplesmente com medo das consequências. Tenha medo de desagradar ao Senhor. Tenha medo de pecar contra o Senhor. Portanto, não se arrependa apenas quando você estiver sem saída. Se arrependa quando você perceber que pecou e desagradou ao Senhor. Outra coisa, quando Deus nos chamar para uma obra, não devemos confiar na nossa capacidade, mas na do Senhor. Então você já entregou sua vida ao Senhor, Ele vai lhe colocar em alguma obra, seja para evangelizar as pessoas no seu bairro, no seu trabalho, seja para um ministério na igreja, seja um chamado específico para um ministério pastoral ou para ser um missionário. Se o Senhor lhe chamou, o Senhor é quem lhe dá a capacidade. É na força de Deus, não é na sua. Não é na sua. Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo, mas se você for com seu preparo intelectual para a obra do Senhor, não vai adiantar de nada. Esse preparo não é nada. Mas nós devemos ir na força do Senhor. É isso que nos conduz. Não estou desprezando o preparo, mas que ele tem pouco valor se estivermos sem contar com a força do Senhor em nossas vidas. E, por fim, nós devemos manter a nossa comunhão com Deus para reconhecermos a sua voz e obedecermos às suas orientações. É o Senhor quem nos chama, é Ele quem nos dá a orientação, é Ele quem nos guia. E por isso devemos manter a comunhão com Ele, porque
Diferente de Gideão, né? Gideão não tinha comunhão com Deus, ele precisou de prova para saber quem era Deus. Mas se a gente está em comunhão com Deus, a gente já vai conseguir diferenciar a voz de Deus e saber o caminho que Ele está nos guiando. Que Deus possa abençoar a tua vida e você possa aplicar essa palavra no seu coração. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra. Que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, nos ajudar a andar em tua presença, fazendo a tua vontade, sabendo ouvir a tua voz e sabendo qual direção que o Senhor está dando para as nossas vidas. Nos guia em todas as coisas, nos afasta da idolatria, seja ela qual for, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. Derrama a tua graça, guia a cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima em nome de Jesus.